Felizmente, há várias oportunidades de investimento no Brasil para os próximos anos. Aliás, não por acaso, no mês de janeiro, a gente teve a maior entrada de investimentos de empresas estrangeiras no Brasil num único mês na história. Os estrangeiros estão vendo essas oportunidades. Eu destacaria alguns setores, mas há vários. Começando pelos setores que já tiveram um desempenho econômico melhor nos últimos anos e devem sustentar esse bom desempenho. E aí eu destacaria três. O primeiro é o setor de saúde. O que a gente teve é que laboratórios farmacêuticos, redes de farmácias, hospitais, todos eles tiveram um desempenho muito melhor que a economia e até alguns anos atrás, inclusive os planos de saúde. Os planos de saúde mais recentemente passaram por dificuldades, porque o governo teve uma política de lançar uma série de novos tratamentos para eles e não permitiam um reajuste do valor dos planos no mesmo aumento que foi os custos dos tratamentos. O resultado é que os planos tiveram dificuldades. Mas mesmo no caso dos planos, eu vejo uma oportunidade, uma recuperação ao longo dos próximos anos, à medida que a economia se recupere, emprego aumenta, junto com o emprego, a quantidade de pessoas nos planos, e isso deve melhorar a rentabilidade deles. Setor de educação. Escolas, universidades, escolas de idiomas, todos eles cresceram muito mais do que a economia e devem continuar a crescer, as oportunidades são grandes. O terceiro é o agronegócio. O agronegócio vem carregando a economia brasileira em diferentes partes da cadeia e provavelmente vai continuar a crescer bem mais do que a economia brasileira, as oportunidades são muito grandes. Eu aí chamaria a atenção de dois setores que nos últimos anos tiveram exatamente o contrário, tiveram um péssimo desempenho e eu acredito que por isso mesmo, hoje, investimentos nesses setores estão muito mais baratos e que a gente deve ter uma recuperação muito mais forte do que as pessoas imaginam. O primeiro é toda a cadeia do setor automotivo. O setor de autopeças, por exemplo, no Brasil, foi dizimado, para dizer o mínimo. As concessionárias tiveram dificuldades grandes e eu acredito em uma recuperação forte. O segundo é o setor imobiliário. E isso vale também para as corretoras imobiliárias, enfim. Eu acho que a gente vai ter uma recuperação muito forte desses dois setores, porque a queda de juros no Brasil nos próximos anos deve ser parecida com o que a gente viu no período entre 2004 e 2008. Os juros provavelmente iam cair pela metade do que eram há alguns meses. Isso vai gerar uma forte expansão de crédito e mais crédito significa mais procura por bens que dependem mais de crédito para venda. Em particular, são esses dois e tem um terceiro, mas é que é ligado à parte de negócios com empresas e não pessoas físicas, que são a indústria de bens de capital, ou seja, máquinas, equipamentos. Esse é o terceiro setor que eu chamaria atenção. E o quarto, não é uma exclusividade brasileira, aí é um setor que eu acho que esse, aliás, diga-se de passagem, também não está entre os que foi mal nos últimos anos, pelo contrário, é tudo ligado à parte de tecnologia, de comércio eletrônico. Eu acho que a gente está vendo um movimento crescente da importância do mundo digital que vai continuar e esse setor como um todo deve ter um desempenho também ainda além da economia como um todo. E, por fim, é um setor muito mais amplo, mais geral, mas que deve ter um desempenho também bastante favorável. Já teve também nos últimos anos o setor de serviços. Quando a gente incorpora novos consumidores no mercado, mais gente entrando na classe média, média alta e até na alta, a gente aumenta a procura por serviços. Isso já aconteceu no Brasil nos últimos anos e quando a economia voltar a crescer, isso vai voltar a acontecer em escala grande. As oportunidades em serviços em geral são muito boas.